Então, vamos começar então a Parashá e vamos começar a ler a maneira que Moshe pediu, que falamos que esse é o final do assunto que começamos no Parashá passado. Moshe falando sobre como ele está pedindo e implorando para Hashem deixar ele entrar na terra de Israel. Okay? Página 31. Então, o fato que Moshe viu Eretz Israel não foi só uma coisa simbólica, como mencionamos na aula passada, que na verdade, como a visão, como o olhar de Moshe, todos os lugares onde ele olhou ficaram santificados, sagrados. O olhar dele teve essa capacidade de santificar a terra. E isso foi um preparo para o homem de Israel depois poder entrar na terra de Israel. Então, com isso, termina o assunto. Moshe fala, eu pedi, Hashem não me permitiu entrar na terra de Israel, e ele me falou para subir na montanha, e acabamos ficando nesse lugar que a Torá chama Gai, oposto ao Beit Peor. Na verdade, esse é o lugar, o Moshe fala para o povo, agora eu não vou mais continuar com vocês, é aqui mesmo que eu vou ficar. Os próximos 36 dias, Moshe continuou falando para o homem de Israel, mas tudo desse lugar daqui. E daqui foi o lugar que Moshe acabou subindo na montanha na hora que Hashem chamou e ele faleceu. Foi esse lugar mesmo. Ok, vamos continuar. Então agora daqui para frente, Moshe, que começa um assunto novo, e Moshe agora vai orientar, vai dar algumas dicas importantes, mais que dicas, fundamentos que o homem de Israel precisa para entrar na terra de Israel. Então ele vai agora falar 4 pontos, nos próximos versículos são 4 pontos que ele achou vital para o povo de Israel saber antes de entrar na terra de Israel. Começa aqui, capítulo 4, né? Então, a primeira coisa que ele fala, Moshe fala para o povo de Israel que temos que saber uma coisa fundamental, que a Torá é imutável. A Torá do jeito que foi dado no Monte Sinai, essa é a Torá. Não podemos nem acrescentar, nem diminuir. Do jeito que é, assim que é para toda a eternidade. Por isso que ele fala isso para o povo de Israel saberem antes de entrar na terra de Israel. Esse é um fundamento que tem que saber. Ele associa também isso como esse pecado do Baal Peor, porque lá também, conforme os comentários explicam, que o chefe de Shimon que fez esse pecado lá, como das Midianitas, também foi algo que ele achou que ele vai acrescentar algo na Torá, conforme os comentários explicam lá. Mas então essa foi a primeira coisa. Vamos agora ver a segunda coisa que Moshe ordena ao povo de Israel. Então, quer dizer, Moshe falando para o povo, não adianta só estudar e conhecer, temos que fazer. E quando a gente faz os mitzvot, temos que ter orgulho em fazer os mitzvot. E não ficar com vergonha que nós somos diferentes dos outros. A pessoa é capaz, já que nosso povo, nós somos a minoria do mundo, e os costumes do mundo inteiro são diferentes das nossas, então a pessoa pode ficar com vergonha, sabe? Vai fazer, mas vai fazer escondido, tem vergonha. Diz a Torá aqui que um fundamento que temos que saber é que, pelo contrário, se a gente quer respeito, se a gente quer que eles respeitem a gente, é muito pelo contrário, quando a gente esconde a nossa diferença, mas quando a gente vive conforme as leis da Hashem, sem ter vergonha, cumprindo a nossa missão, fazendo os mitzvot, aí esse vai ser a nossa sabedoria. Os povos vão ver como, uau, olha um povo, eles têm leis tão bonitas. Isso é só quando a gente cumpre os mitzvot e sem vergonha. Se a gente esconde, então ninguém vai ver. Mas temos que ter orgulho de ter as mitzvot e cumpri-los com orgulho. E assim que nós vamos ganhar o respeito dos povos. Agora vem a terceira coisa que ele fala para o povo de Israel, que temos que saber, quando a gente estuda a Torá, cumpre os mitzvot,
não podemos estudar a Torá ou fazer os mitzvot como se fosse algo antigo. Estamos cumprindo algo dos séculos passados, uma coisa muito, como se diz, out of date. Como que é out of date? Ultrapassado. Temos que cumprir os mitzvot como se fosse hoje Hashem dando os mitzvot para nós. E é assim que é de fato mesmo. Hashem está dando para nós os mitzvot todo dia, como a gente fala na brachá que a gente faz na Torá. Quando a gente sobe na Torá, a gente fala a brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, venatan lanu et Torato, Baruch atah Hashem noten haTorá. O que significa as últimas palavras? Baruch atah Hashem noten haTorá. Não como pessoas acham, não tem a Torá, que acabou, não tem mais Torá. Não tem que está dando no presente. A Torá, a brachá não é abençoado seja, louvado seja, abençoado seja Deus, que nos deu a Torá no passado, assim que deveria ser aparentemente. Mas o texto do brachá é Baruch atah Hashem, abençoado seja Hashem, notem que Ele está dando a Torá para nós. Quer dizer que a gente estuda a Torá e faz os mitzvot como se fosse algo que foi dado para nós hoje mesmo. Essa é uma maneira que podemos sobreviver em Eretz Israel, como Moshe fala para o Am Israel, é sempre vendo a Torá como algo novo. Esses são os próximos psukim. Vamos começar, 9. Então essa é a terceira coisa que Moshe fala, que temos que ter esse sempre em mente, temos que lembrar, por isso que ele recapitulou toda a cena da Torá, da entrega da Torá, isso que tem que ser sempre em nossos olhos e em nossa mente, como se fosse agora Hashem dando a Torá para nós. Agora vem o último das quatro coisas que ele fala para o homem de Israel. Ele fala o seguinte: acabei falando que vocês têm que viver com a Torá como é algo dado hoje. Então, o povo pode pensar que temos que cumprir os mitzvot por medo, que Hashem apareceu no Monte Sinai com fogo, com chamas, era uma coisa muito temoroso. Tenebroso. Tenebroso? É uma coisa assustador. Agora, se isto vai ser a nossa, se é esse que Hashem exige, que temos que lembrar sempre a cena da Torá e ter medo desse fogo, chama grande que é capaz de nos consumir caso Deus o livre a gente desvia, isto pode também às vezes levar a pessoa a adorar outros ídolos também por medo. Porque naquela época os povos adoraram o sol e a lua, os astros, estrelas, que são todos, na verdade, são todos os ferramentas da Hashem neste mundo. Mas a pessoa pode também, como os outros povos, eles adoram esses ídolos e faz parte da dogma, maneira que eles ensinam, caso a gente não adora o sol, então o sol vai queimar a gente. Essa é a maneira que eles colocam temor nos olhos dos seguidores. Então, se vocês não vão seguir o sol, a lua, etc., essa estrela, outra estrela, então é capaz que eles prejudicam. Então, se a nossa maneira de ver a Torá é deste modo, ter medo das cenas do Monte Sinai, isto pode futuramente também nos desviar de ter medo também dos outros ídolos. Então por isso que Moshe agora vai falar para o povo, não, isso não tem que ter medo, porque essas coisas não têm força. Todos os ídolos são feitos os ídolos que eles fazem para adorar o sol e a lua, são todos feitos de material que não tem força. Então, o único que temos que ter medo é Hashem mesmo. Só o onipresente e o todo-poderoso que criou tudo, ele é o único que tem força. Todos os outros elementos, tudo que existe no mundo, todos não tem força própria. Eles servem só apenas como um ferramenta na mão da Hashem. Hashem usa o sol e a lua para sustentar o mundo.
mas eles não têm vontade própria. O sol e a lua, as estrelas, eles não têm vontade, não têm força própria, que eles podem fazer algo que não for a vontade da Hashem. Então por isso não tem que ter medo dessas coisas. E nesse meio intermediário, falando assim, Moshe já menciona, para mostrar para o povo como eles não têm força, ele falou, eu também. Vocês podem achar talvez que eu sou um homem como se fosse um super-homem, né? Que eu fui receber a Torá, a conversa com Hashem, mas tudo isso não adiantou. Quando eu fui pedir a Hashem para me deixar entrar na terra de Israel, também não me deixou. Então no final das contas, mesmo, nem adianta me adorar, porque eu não tenho nada, eu sou apenas um servente da Hashem, um líder que Hashem me colocou para guiar vocês. Mas então isso que é a última coisa que ele fala, que cuidam, ficam atentos para que essas coisas, que a gente lembre a cena de Monte Sinai e o medo, para isso não depois levar a gente a temer outros deuses por temor da força deles, como eles seguidores falam. Então a gente viu aqui que as primeiras palavras desse assunto, as primeiras mensagens que Moshe fala para o povo de Israel são esses 4 pontos fundamentais. A primeira foi que temos que saber que a Torá, do jeito que é eterno, não dá para mudar, nem acrescentar, nem diminuir. Também temos que lembrar que, qual que foi o segundo? Sim, saber que não temos que ter vergonha de cumprir os mitzvot. Pelo contrário, quando a gente tem orgulho, aí eles vão nos respeitar. Depois ele falou que temos que lembrar sempre a cena da entrega da Torá, porque isso tem que ser fresco sempre em nossas mentes, que a Torá está sendo dada todo dia para nós. E por último ele falou que isso não provoca um medo para os outros ídolos como os outros seguidores falam. Esse foi o início. Agora Moshe vai continuar falando para o povo de Israel, avisando eles do que pode ocorrer no futuro também, gerações muito mais para frente. Essa é a leitura que a gente lê, na verdade, em Tisha B'Av. No dia de Tisha B'Av, ontem, nós lemos essa leitura de Torá, que fala sobre como Hashem fala para o povo de Israel, como no futuro, nas gerações futuras, o povo pode ficar muitos anos na terra de Israel, até tal ponto que eles podem esquecer da Hashem e podem começar a adorar os ídolos. Então tem uma palavra aqui que a Torá fala, que quando a Torá fala como vão ficar muito tempo em Israel, então a Torá usa a palavra venoshantem ba'aretz, vocês vão ficar muito tempo na terra de Israel. Isso poderia provocar que eles esqueçam que Hashem que deu a terra e que eles podem desviar do caminho. A palavra venoshantem também alude, o Rashi aqui nos traz, que a palavra venoshantem alude ao valor, o número de anos que o povo de Israel ia ficar na terra até ser expulso da terra a primeira vez, pelos babilônios, na primeira destruição do Beit HaMikdash. Então, o Rashi traz aqui que a palavra venoshantem tem um valor numérico de 852. Esta palavra que a Torá diz que vão ficar lá muito tempo até ser expulso da terra, então tem um valor numérico de 852. Só que Hashem viu que seguindo esse pasuk, se vai acontecer isso mesmo, se o povo vai ficar esse número de anos, 852 anos, aí pode acontecer que, como a continuação do versículo, que o povo vai se perder para sempre, Deus o livre. Então, para evitar que aconteça isso, Hashem, o que ele fez? Ele mandou o povo de Israel para o exílio 2 anos antes, para não cumprir aquilo que a Torá diz aqui, que vão ficar 852 anos, aí vai ser uma perda total, o povo vai se perder totalmente. Hashem, querendo evitar isso, mandou o povo, depois de apenas 850 anos, o povo foi expulso da terra de Israel.
né? Como que faz o cálculo? Então o povo entrou na terra de Israel até que construíram o Beit HaMikdash, o primeiro Beit HaMikdash, foi 440 anos passaram. Desde que entraram na terra de Israel como Josué, como Yoshua, até que construíram o Beit HaMikdash, 440, mais... Somos 440. Não, é 850. Então, tirando os 440, sobra 410. E justamente o primeiro Beit HaMikdash ficou para 410 anos. Mas no total, desde que entraram na terra de Israel até que foram expulsos, foi 850 anos, 2 anos menos do número que poderia depois trazer uma tragédia grande para o povo de Israel, Deus o livre. Então deixa bem claro a maneira como podemos ficar na terra de Israel sem ser expulso. Ele fala que quando Deus o livre, vamos desviar das orientações de Hashem, aí que vem o galuto, o exílio. Isso que a gente leu ontem no Tisha B'Av, porque é isso que aconteceu no dia 9 de Av, foi a destruição do Beit HaMikdash, quando o povo de Israel não seguia as leis de Hashem. Ok, depois continua a parashá aqui sobre uma lei que Hashem ordenou Moshe sobre a mitzvah de fazer cidades de refúgio. Então, na verdade, essa ordem tive que fazer tanto cidades, tanto na terra de Israel, tanto neste lado do rio Jordão, onde já tinham os 2 tribos onde eles iam ficar. Então, Moshe, já que Hashem deu essa mitzvah para ele, mesmo sabendo que essas cidades de refúgio aqui que ele tem que separar aqui no outro lado do rio do Jordão, eles não vão ter esta força de servir como cidade de refúgio até que as outras cidades lá em Israel sejam designadas também. Funciona como um pacote. Só quando todas essas cidades de refúgio estão designadas, aí começam a funcionar todos juntos. Mas mesmo assim, Moshe, já que ele tinha a oportunidade de fazer uma ordem, cumprir a vontade de Hashem, ele já designou, logo que Hashem falou para ele essa lei das cidades de refúgio, ele já providenciou e já separou as cidades nesse lado do Rio Jordão, onde ele já estava. Então, essa é a continuação. São cidades de refúgio para caso uma pessoa mata uma outra pessoa sem querer. Então a Torá diz que a maneira que ele se protege, se ele foge para uma dessas cidades, ele fica lá até a morte o falecimento do sumo sacerdote. Aí ele pode voltar para casa. Esse serviu para caparar, serviu como uma expiação pelo pecado cometido, apesar que foi sem querer. Mesmo assim, mesmo um pecado sem querer, também precisa de arrependimento. Então, arrependimento para isso é que ele ficava lá na cidade de refúgio. Depois, a parashá tem muitas coisas interessantes. A próxima parte, Moshe vai revisar algumas leis da Torá e como introdução para começar a revisar as leis, ele começa com os 10 mandamentos. Então ele já dá uma revisão de como foi a entrega dos 10 mandamentos. Nossa parashá, então, temos os 10 mandamentos de novo. A Torá fala, Moshe fala para o homem de Israel, repete todos os 10 mandamentos. Também temos em nossa parashá o famoso parte da reza, Shema Yisrael, também está em nossa parashá. A primeira porção do Shema Yisrael, Iva Ahavta et Hashem Elokecha, está em nossa parashá também. Tem os 10 mandamentos também. 10 mandamentos e o Shema Yisrael.
Vamos parar aqui então para hoje. Da